Boa noite. Estamos iniciando, mais uma live do programa Viver a Fé em tempos de distanciamento social. Mais uma vez ao vivo pelo Facebook da Diocese de Caçador. Nós agradecemos, a quem nos acompanha nesse momento. Ficamos muito felizes com a companhia, de cada um de vocês. Algumas pessoas já nos acompanham todas as semanas, outras estão conosco hoje, E nós só temos a agradecer pela participação e pelo carinho de todos vocês. Então, a cada semana, nós trazemos uma temática e um convidado para nos alimentar de conteúdo, conhecimento, experiências e de fé, neste momento, diferente pelo qual todos nós estamos passando. E hoje o tema da nossa conversa será Psicologia do Adolescente. E a nossa convidada será a irmã Leni Monfardini, que é psicóloga e coordenadora de catequese da Diocese de Chapecó. Eu acredito, que essa reflexão é muito importante, principalmente nesse momento, até para ajudar na compreensão da fase da adolescência, para a evangelização também, e para trazer os jovens para mais perto de Deus. Esse é um desafio também para os catequistas, Vamos chamar, então, primeiramente, para a nossa conversa, o padre Edson de Bortoli, da Coordenação Diocesana de Iniciação à Vida Cristã, aqui da Diocese de Caçador, que vai nos ajudar também a mediar a nossa transmissão. Boa noite, padre Edson, seja bem-vindo. Boa noite, Elaine, boa noite a todos que nos acompanham pela página do Facebook da Diocese de Caçador. Uma boa noite especial aos nossos catequistas, aos nossos coordenadores de catequese da Diocese de Caçador, também muitos coordenadores e catequistas da Diocese de Chapecó, que os fiéis escudeiros da irmã Leni, que também estão nos acompanhando nesse momento. E como a Elaine nos introduziu no tema, então hoje nós estaremos refletindo um pouco sobre a psicologia, a identidade, a fase da adolescência. É um tema importante para todos nós, cristãos, para as nossas famílias, e de forma especial para a catequese, visto que boa parte dos nossos catequizandos, estão nessa fase da pré-adolescência e da adolescência. E para nos ajudar na reflexão desse dia, nós contaremos, então, com a ajuda da irmã Leni, ela que é coordenadora de catequese da Diocese de Chapecó, nossa amiga na caminhada durante muito tempo. A irmã Leni, que é irmã da congregação de Santa Paulina, as irmãzinhas da Imaculada Conceição, graduada em psicologia pela Universidade São Marcos de São Paulo, pós-graduada em gestão de pessoas nas organizações, na Unirondon de Cuiabá, também especialista em catequese e iniciação à vida cristã pela FACAST de Florianópolis e especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização pela PUC do Rio Grande do Sul. Irmã Leni, seja bem-vinda. A Diocese de Caçador te acolhe virtualmente de braços abertos, com muita alegria. Os nossos catequistas que têm um grande carinho por ti, pela sua dinâmica, pela sua espontaneidade e também pela sua reflexão. Então, seja bem-vinda, irmã. Boa noite. Boa noite, Padre Edson. Que bom estar chegando à Diocese de Caçador e principalmente junto com você, meu coleguinha também de pós-graduação, iniciação à vida cristã. E hoje temos esse desafio pela frente da gente poder colocar um pouco para as pessoas sobre a psicologia do adolescente. Lembrando que a Diocese de Chapecó também te abraça, E você sabe que o povo aqui de Chapecó tem um carinho especial por você, enquanto pastoralista, enquanto padre, enquanto escritor também, do livro das pequenas comunidades missionárias. Já deu curso aqui na nossa diocese, então o povo está também feliz em poder te ver nessa noite de hoje. E é com alegria, então, que a gente inicia todo essa formação também de hoje, que é um processo de aprendizado para cada um de nós e um processo também de troca de experiência, troca de conhecimento que vai nos ajudando a refletir melhor sobre a catequese. De antemão, agradeço também as pessoas que estão nos assistindo em diversos
lugares, né? E que essa noite seja uma noite especial para catequese e para a nossa vida também de comunidade. Tudo bem, irmã? Já vemos diversos comentários de lugares da Diocese de Caçador, muitos lugares da Diocese de Chapecó. Bem-vindos todos, é uma alegria nós estarmos conversando. De fato, me sinto muito bem na Diocese de Chapecó, tenho um grande carinho, até pelas oportunidades que tive de lá trabalhar. E repito, a minha alegria, irmã, de contar contigo, e a nossa alegria da Diocese em contar contigo nesse tema tão importante, que é o da psicologia do adolescente, na ótica da psicopedagogia catequética, nessa ótica tão importante da psicopedagogia catequética, dado que a adolescência é uma fase muito importante e, do outro lado, desafiante, uma fase de mudanças, e uma fase em que os nossos catequistas e que nós precisamos ser auxiliados nessa missão de, digamos assim, compreender a adolescência, compreender essa fase que é uma fase de mudanças e também de muito aprendizado. E assim, irmã, eu te dirijo uma primeira pergunta. Em que dimensão se considera que é importante nós conhecermos o perfil do adolescente com o qual nós vamos trabalhar na catequese ou então na vida da comunidade? Você acha que é importante e por que é importante estar conhecendo o perfil do adolescente na catequese, na comunidade? Quando nós falamos de adolescência, nós falamos de um ser humano, né? Um ser humano que foi gestado, criado com carinho, e enquanto criança é um grande tesouro que Deus colocou em nossas mãos para que a gente possa também ajudar os seus pais a educar essas crianças na fé. Então, ela é uma vida também a ser desenvolvida. Então, o catequista precisa levar em consideração onde aquele catequizando, esse adolescente, essa criança mora, a sua cultura, a sua família, o círculo social com o qual está inserido essa criança ou esse adolescente, né? A religião, e tudo isso, lembrando que influencia a maneira desse catequizando ser, né, quando ele vem para a vida da comunidade. Então, é importante, sim, a gente poder conhecer o perfil desse adolescente com o qual nós vamos atuar em nossa catequese. Então, nós precisamos saber que antes da adolescência existe uma pré-adolescência, né? Uma pré-adolescência que é essa transição da criança da criança e o adolescente para a vida adulta, né? Então, o pré-adolescente, ele está se desligando do que prende ele enquanto criança, das suas brincadeiras, do seu jeito de ser, e enfrentando uma nova etapa da vida, né? Está deixando de ser criança, algo que ele conhece muito bem, para ser algo totalmente novo. Então, isso cria muitas fantasias e muitas expectativas também nessa criança pré-adolescente aí, né? Então, ela sofre uma grande indefinição. Eu sou criança, eu sou adolescente, eu sou adulto, ora eu gosto das brincadeiras de criança, ora eu me comporto mais como adulto. Então, essa fase ali de transição que ele vai passando, e passa a abandonar as brincadeiras infantis que ele era acostumado, né? Uma fase também de experiências, de muitas atividades. Ele tem uma vontade imensa de sentir-se importante. Daí, a comunidade, eu acho que tem que aproveitar esse jeito dessa criança que quer se sentir importante e oferecer também espaço na comunidade para que possa se integrar, para que possa se sentir cativado, acolhido, envolvido em todo o processo que a comunidade vive, né? Esse pré-adolescente, ele tem grande facilidade também de memorização, e isso ajuda, né? As grandes transformações dos adolescentes atingem não só o indivíduo, mas atinge também a sua família, atinge a vida da comunidade. Então, é necessário, nesse tempo, muita paciência e muita compreensão
nesse processo todo. Então, o catequista precisa compreender o que leva o pré-adolescente, às vezes, a ter atitude de indisciplina, de crítica, de instabilidade, de agitação, a fim de poder proceder eficazmente com esse adolescente, né? Então, a importância de poder catequizar, utilizando-se de atividades que favorecem o desenvolvimento desse indivíduo, de forma lúdica, criativa, prazerosa, atraente, né? Mostrando sempre, sempre essa presença amorosa de Deus que cuida, que ama e que acolhe todas as pessoas. Então, utilizar histórias, contos, fábulas, desenhos, né? Para ir mostrando o amor de Deus para esse adolescente. Então, a criança, nesse momento da vida, ela está cheia de energia, ela é muito ativa e ela quer estar em ação. Daí a importância de teatrinhos, de coral infantil também, que ajuda nesse desenvolvimento. Então, a catequista, né, importância de estar atenta nesse processo do catequizando, de criar atividades movimentadas, atividades alegres, né, que motivam o trabalho em grupo, coletivo, jogos lúdicos, dinâmicas e outras atividades. Então, outra coisa que é importante é incentivar pequenas leituras de pequenos versículos bíblicos para fazer com que esse catequizando também, ele vá tendo a palavra de Deus como força e como sustento para a sua caminhada. E é interessante, né, irmã, nós vermos que muitas vezes, por nós não sabermos lidar com os adolescentes, nós logo os desprezamos, menosprezamos, temos preconceito, dizemos, é a fase da aborrecência, é a fase da chatice, não tem jeito, né? E não vemos, por vezes, os nossos adolescentes como um grande tesouro, como uma grande riqueza que o Senhor nos deu, como sujeitos, né, que estão sendo formados e que estão construindo a sua identidade. Me alegra muito em ver nos comentários diversos catequizandos e famílias de catequizandos nos acompanhando. E aí a missão das famílias de também se preocuparem com a educação, com a transmissão da fé. Não apenas esse tempo de pandemia, né, mas durante toda a... então, vemos, né, esses catequizandos, esses adolescentes, como uma grande riqueza, como um dom de Deus. Irmã, como é compreendida a adolescência? Ou como a senhora poderia nos ajudar a compreender a adolescência? Tá. Eu gostaria de, nessa pergunta também, à medida que vai acontecendo essa live, de pedir a colaboração de você que é catequista, de você que é mãe, de você que conhece, que mora, que convive com adolescentes, né? Se fosse para os adolescentes virem aqui dizer um pouco mais, seria muito mais bonito do que escutar a gente falando, né? De algo que está um pouco já distante da nossa vida, pelo fato de fazer tempo que a gente viveu isso. Então, eu gostaria que vocês também colocassem no chat aí, quais as características positivas que você observa nos adolescentes hoje. Quais são as características positivas? Vai colocando aí que depois a gente pode compartilhar algum. De antemão, agradeço a todas as pessoas que estão aí já assistindo conosco. Então, a palavra adolescência, ela significa um amadurecimento, amadurecer, né? Ela indica o que acontece com quem está nessa fase da vida. Então, o adolescente, ele cresce, ele muda o seu modo de ver a realidade, muda um pouco dos seus pensamentos, né? Ele desperta novos sonhos. E é uma fase da vida também muito linda. Todos nós que já somos adultos, passamos por ela, vivemos momentos aí, muitas vezes sofridos, mas foram momentos também que nos ajudaram a ser quem a gente é hoje, né? E a adolescência é essa fase bonita, né? Para quem vive e para quem acompanha também. O UNICEF, que é o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância, ele diz que a adolescência é uma fase específica do desenvolvimento humano,
caracterizada por mudanças e por transformações múltiplas e fundamentais para que o ser humano possa atingir a maturidade e se inserir na sociedade no seu papel, então, de adulto. Então, a adolescência é essa fase, esse período em que ocorrem mudanças também biológicas e fisiológicas, e é nesse período que o corpo desenvolve física e mentalmente. Então, a duração da fase dessa vida, ela varia de pessoa para pessoa. Hoje a gente até diz que tem pessoas que nunca conseguem sair da adolescência, então a gente chama de adolescência, né? Que fica sempre ali vivendo como se fosse um adolescente, né? Então, a duração, ela varia, depende muito de todo o espaço que a pessoa convive, etc. Então, quando o corpo muda, é importante a gente observar que o mundo psíquico também dessa pessoa que está ali, desse adolescente, muda. Então, é um período evolutivo de transformação entre a infância e a idade adulta. É um estágio desse ciclo da vida, né? E é necessário não só conhecer os aspectos teológicos, as transformações do corpo do adolescente, mas principalmente também os fenômenos sociais, culturais, psicológicos, antropológicos, que tudo isso influencia no jeito de ser e de viver desse adolescente. Então, nessa fase da adolescência, ele vai crescer, vai mudar a forma de pensar, muda a forma de se relacionar também com o mundo, vai ter outros desejos, outros sonhos, outros interesses diferentes do que era acostumado. A vida vai ganhando um novo sentido, e é um processo que vai caminhando para passar do mundo particular da família para o mundo mais universal também, do trabalho, das relações sociais, né? E atinge a maturidade e se insere na sociedade também, no seu papel enquanto adulto. Muito bem, irmã. Já diversos comentários com características positivas, bonitas dos nossos adolescentes. Lembrando que você também pode enviar a sua pergunta no chat e para interagir conosco nesse momento de reflexão, né, trazer a sua dúvida para a irmã. Irmã, você falava antes da... Eu só gostaria de ler um comentáriozinho aqui da Patrícia Rossoni Longo. Característica positiva dos adolescentes: são cheios de energia e vontade de conhecer coisas novas e aprender. Outra característica positiva é a alegria do adolescente. Olha que bonito. Muito obrigada, Patrícia. Uhum. Já falando... A Wanda, uma característica positiva é a confiança que os catequizantes têm com o catequista, confiando suas inquietações, buscando uma resposta acolhedora. E isso é bonito, né, Wanda? Porque quando a pessoa se sente acolhido, ele também consegue falar de tudo que está vivendo nesse momento e que talvez machuca o adolescente, dói, né? E, de repente, se ele encontra um coração de catequista aberto a isso, ele também... fala sobre isso, né? Exatamente. Bom, você antes falava da fase, né, da idade, a partir da definição por fim de políticas públicas, mas, assim, como é que nós podemos falar a idade em que acontece a adolescência? Com que idade a senhora poderia dizer que acontece essa fase? Se eu perguntasse uma mãe que tem 3 filhos diferentes, ela ia dizer talvez uma idade diferente de cada um que entra nesse espaço da adolescência. Então, assim... Talvez até eu entrava como adolescente, né? Não dá para perceber muito, mas o ECA, né? Ele, da criança e do adolescente, ele diz que é 12 aos 18 anos. E a Organização Mundial de Saúde já fala de 10 a 20 anos, então não tem uma coisa assim muito específica, mas é entre essa fase aí. Então, essa adolescência é uma fase de busca da personalidade, de liberdade, de amor, de realização pessoal também, dele gostar de poder viver em grupo com outros adolescentes que pensam, que gostam das mesmas coisas que ele, né?
sente necessidade também de se autoafirmar, de amar e poder ser amado. Todos nós sentimos isso, né? É inconstante também nas atitudes, às vezes nas emoções, tem às vezes choro fácil, né? Às vezes apresenta um intenso relacionamento de oposição também com os familiares, porque ele quer se afirmar, quer mostrar que ele agora já não é mais aquela criança, né? Então, esse adolescente tem uma tarefa, que é transformar-se de uma pessoa dependente para uma pessoa independente e estabelecer aí uma identidade. Então, ele quer também pertencer a uma comunidade, um grupo com gostos e opiniões similares, música, esporte, decoração, né? Gosta de coreografia, por exemplo, se a gente dá uma olhada hoje o TikTok, né? Faz um TikTok e daí já se sente feliz. Então, os adolescentes, eles buscam esses grupos também de amigos com pensamentos e gestos comuns, né? Idênticos a ele, identificando com pessoas que ele possa viver mais amigavelmente, vamos dizer assim, né? Com mais tranquilidade. E é comum que eles queiram se afastar da família para a sua manifestação própria da sua identidade, né? E é importante que nesse momento você pai, você mãe, você família, você catequista compreenda um pouco isso, né? E tenha uma postura de acolhida quanto a isso, né? É importante que a família não tenha uma postura autoritária diante desse afastamento. Manter o diálogo e a amizade com os adolescentes ajuda muito para que eles possam sentir essa confiança, se sentir compreendidos e se sentir amado, mesmo diante dos conflitos que eles possam viver. Então, o catequista, ele precisa ajudar esse adolescente a fazer escolhas também, né, permanentes na sua vida. E uma catequese que orienta para a sexualidade, a afetividade, dentro também de uma mística cristã. Tereza Lopes, enquanto você aparece aí, diz que está acompanhando uma turma de catequizando, desde a catequese da Eucaristia. No começo, quando voltamos, antes da pandemia, foi difícil, porque eles vieram com outra energia, mas a característica de cada um é diferente, mas eu deixava eles fazerem troca de ideias, e foi assim que conquistei a confiança. Obrigada aí pela sua colaboração também aqui conosco. Muito bem, irmã. Também destaco os comentários, entre vários, né, o comentário da nossa amiga Regiane. Ela lembrava duas características bonitas dos nossos adolescentes, que é o fato deles serem observadores e sinceros. Eles são muito atentos, e é a questão do testemunho, que fala muito mais do que lições de moral, porque eles observam muito o que nós adultos estamos fazendo e são muito sinceros, de fato, na relação. A Juscelia também nos lembrava que os adolescentes são abertos para novas experiências, abertura, né? Abertura para conhecer o novo, se lançar para o novo. E a Joana, lá de Porto União, da paróquia São Pedro e São Paulo, nos lembra que os adolescentes são muito afetuosos, precisam sempre de um olhar carinhoso e acolhedor. Adoram abraços, adoram a proximidade e o encanto que tem pelo universo dos adolescentes, até por fato dela também ser educadora. Então, essa questão do afeto, essa questão do carinho, né, de sentir-se acolhido, que de fato é uma característica muito importante, muito interessante dos nossos catequistas, né, irmã? A Ivânia Costa Curta também, aqui da nossa diocese, São Miguel do Oeste, né, está dizendo que são alegres, dinâmicos, espontâneos e sonhadores. Que lindo trabalhar também nessa fase. A gente tem esses adolescentes em nossas mãos, é um espaço bonito também, né, para a vida da comunidade. Uhum. E destaco o comentário da nossa amiga Fátima, lá de Canoinhas. Entre as características que ela lembra, a questão da solidariedade. É uma dimensão muito interessante, me parece, né, irmã, sobre os adolescentes, que é a solidariedade, que é o cuidado com o outro, a preocupação com a vida do outro, a vontade de um mundo novo, de um mundo diferente desse que está aí, né? Isso. Então, irmã, eu particularmente tenho muita dificuldade de definir
um adolescente, né? Já é difícil nós definirmos uma idade para a adolescência, que dirá definirmos o adolescente em si. Você acha que existem, portanto, sendo assim, diferentes adolescências? O que você poderia me dizer sobre isso? Às vezes, alguns adolescentes, eles têm uma evolução incompleta por ter entrado precocemente ou então excessivamente rápido na vida adulta. Eu considero que existem diferentes adolescências, conforme a infância que cada um viveu, conforme essa fase também que cada um está passando na sua família, de acordo com a família que esse adolescente está inserido, com a época, a cultura, a classe social. Se a gente pegar o adolescente do ano de 2020, ele vai ser diferente do adolescente do ano de 2019, pelo fato de ter vivido experiências diferentes, como a gente está vivendo agora, né? E na periferia, por exemplo, às vezes a adolescência ela é banida da vida do ser humano que está ali, né? Às vezes ele não consegue viver essa adolescência porque já tem que passar direto para essa vida adulta. Por exemplo, uma adolescente grávida. Ontem ela era uma criança, uma adolescente. Hoje ela já é a mãe. Ela já não está mais sozinha, tem um ser ali junto com ela que ela tem que cuidar, né? A boneca que ela brincava já não é mais uma boneca que ela pode deixar para lá. Agora, enquanto mãe, né, essa gravidez, às vezes na adolescência que acontece, a boneca, ela é viva, ela precisa de comida, ela precisa de carinho, ela precisa de cuidado. Então, às vezes, a adolescência desse ser humano aí é tirada a possibilidade de viver essa fase tão bonita da vida, né? E tem que adiar também os sonhos, às vezes para de estudar para poder trabalhar, para poder cuidar também dos filhos, às vezes presencia violência na família, entre os pais. Então, essa adolescência é uma fase de muitas descobertas, e aí a importância desse vínculo afetivo, dessa orientação também familiar, para que o catequizando não caia em situações difíceis que às vezes vai durar por um bom período da vida, né? Mas também é uma fase de busca, é uma fase de dúvidas, né? Enquanto preparava isso, eu lembrei, né, que em São Paulo eu trabalhei com grupos, formei um grupo de adolescentes que, para orientar profissionalmente, orientação de carreira, né? Então, alguns vinham com 18 anos, 16, 17, para esse encontro que a gente fazia, né? Era estágio de psicologia, vinham para esse encontro, você perguntava o que você quer ser, o que você quer estudar, você vai prestar vestibular para quê? Não sei. Aí outros diziam, bom, eu tenho 4, 5 opções, eu preciso reduzir isso numa ou 2 opções para que eu possa prestar o vestibular. Então, a gente fazia esse trabalho. Então, é muito inconstante, né? Alguns, às vezes, não sabem que caminho tomar, outros têm muitas possibilidades, então, né? E, às vezes, essa escolha de medicina, de psicologia, de direito, de matemática, e chegava e é importante a gente ajudar, né, eles nesses momentos de dúvida. E também, falando em catequese, cabe ao catequista estar preparado para acolher questões delicadas que os catequizandos possam trazer. Porque todas as perguntas, elas devem ser acolhidas com respeito, também com seriedade, né? Caso não saiba responder, não tenha medo, ninguém precisa saber tudo, né? Então, busque auxílio de pessoas ou de meios que possa lhe ajudar também a dar essa resposta. E o contexto dessa adolescência, ele é desafiante, porque é desafiante a gente fazer um trabalho afetivo e efetivo com os adolescentes, porque a maioria dos adolescentes, às vezes, não se sente atraído por nós, não se sente atraído pela vida da comunidade. Por quê? Porque ele vai lá como um mero assistente. O adolescente, ele quer participar, ele quer se envolver, ele quer aparecer, ele quer estar ali, né? Então, é desafiante?
Mas é impossível fazer um trabalho? Não, é dar oportunidade na vida da comunidade, né? Então, nós temos que criar também esses espaços atraentes para que os adolescentes não fujam, né, da nossa comunidade, porque esses adolescentes, eles são um potencial presente na vida da comunidade e para o futuro também da comunidade, da igreja, né? Porque está cheio de propostas, né, fora da vida da comunidade. Então, a comunidade saber acolher também e dar esse espaço. Nós percebemos uma angústia, às vezes, nos adolescentes, né, o adolescente com medo de ficar para trás por causa do desemprego, da pouca renda, do pouco acesso a uma educação também de qualidade, né, da exposição, muitas vezes, à droga, a vivência de uma sexualidade também desenfreada. Então, a maior parte dos adolescentes vivem também uma experiência religiosa por tradição familiar, e às vezes procura só o sacramento. Hoje mesmo alguém me ligou e disse, olha, podemos dar o sacramento, a pessoa está preparada e tal, e aí a pessoa diz, se não recebeu o sacramento, então, se não recebeu o sacramento, vai passar para outra religião. Aí eu disse, mas então não é hora de dar o sacramento agora, né? Espera mais um pouco para a pessoa amadurecer mais, para pensar se é isso mesmo que quer dar vida ou não, né? Porque não é só receber o sacramento, é muito mais do que isso, é o envolvimento na vida da comunidade, né? Então, é aqui que entra o nosso papel como educadores da fé de propor itinerários para que a pessoa possa fazer um processo, né? E não só o sacramento em si. Propor esse encontro pessoal e comunitário, né, com Jesus Cristo, estimular a formar a sua personalidade a partir também da mística, do jeito de ser cristão, né, uma catequese que possa partir da realidade, do seu contexto, à luz da palavra de Deus. Estou vendo aqui a irmã Luciana, você é espontânea, alegre, muito obrigada, Luciana. Que bom essa live, estou aqui recordando esse tempo tão precioso de minha vida. Sou da época dos Menudo, J Quest, Titãs e tantos outros cantores que marcaram uma época, tempo de fortalecimento da fé e início da descoberta vocacional. Obrigada, irmã Luciana. Um abraço para você, Luciana Feitosa. Então, a importância aí de uma catequese que também apresente a palavra de Deus por os catequizandos, de acolher o adolescente como lugar também teológico, acolhendo a voz de Deus que fala através desses adolescentes. E às vezes na vida da nossa comunidade, Deus não está falando através dos adolescentes, Deus está gritando para que eles possam ter espaço, para que a comunidade abra, para que eles possam participar. Então, a importância de abrir a esses indivíduos a essa participação. Muito bom, irmã, nós percebermos, assim como a Luciana, recordarmos a nossa adolescência, as alegrias, a nossa fase de mudança, os nossos aprendizados, tudo que nós vivemos também nessa fase. Me chamou muita atenção quando a senhora dizia que os adolescentes querem ser, de fato, sujeitos, eles querem ser protagonistas na vida da comunidade. E se, por vezes, eles não têm esse, digamos, interesse, também é porque nós não damos espaços ou queremos que eles sejam meros coadjuvantes. Isso é realmente muito importante. A Adalgisa, lá de Monte Castelo, nos lembrava que isso que a irmã falava, o fato de os nossos adolescentes serem muito questionadores e terem perguntas a partir da vida, perguntas muito peculiares. Você dizia algo muito importante, que é o de nós não menosprezarmos, não desprezarmos, e de não ficarmos também oferecendo respostas a perguntas que eles não fazem. As perguntas devem ser respondidas, as respostas devem ser dadas a partir das perguntas que eles nos fazem, que são perguntas sempre importantes, porque brotam do seu coração. Nós temos também a participação de Lindolfo, que ele falava a partir da experiência de família. Ele diz que tem 3 filhas, passaram por as fases em idades cronológicas diferentes. Então, cada um com um período da adolescência acontecendo num período etário de sua vida. E as características, destacando observadores, energia, né, ainda que alguns apareçam
apáticos. O Lidolfo é um professor aqui da comunidade, é alguém também muito envolvido na vida da comunidade, agora está ajudando as pessoas, fazendo muitas máscaras, né? Obrigada aí, Lindolfo, por toda essa colaboração também que você nos dá nessa noite de hoje, junto com a Leonides, que eu vi o nome dela passando ali, só que eu não dá tempo de eu ler. Também, irmã. Uma pergunta importante que já nos ajudou na definição, né, ou nas diferentes adolescências, fala-nos um pouquinho sobre a identidade do adolescente. Outras palavras, a pergunta, né? O quem sou do adolescente? Então, todo adolescente, né, toda pessoa, ela tem uma identidade. E a identidade consiste nessa noção que o indivíduo tem de si mesmo, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou, ter um nome, né? Ser reconhecido por esse nome, por essa família, né? Se é estudante, se não é estudante. Então, é mais ou menos isso que a gente chama dessa identidade. A construção da identidade, ela é um processo iniciado quando ainda se está no ventre materno e se desenvolve até o final da nossa vida. Então, a adolescência é essa fase em que a construção da identidade é mais evidente e é mais forte, né? E, aos poucos, o adolescente, ele vai definindo os seus valores, as suas ideias, as suas opiniões, né? Acerca de si mesmo, acerca dos outros e acerca do mundo. Então, a identidade na adolescência, ela é construída a partir dessa identificação com a família. Porém, são acrescentadas identificações também com os amigos e com outros grupos, identificação com a comunidade, enfim. E quando a gente fala em identidade psicossocial, compreende aí a singularidade desse adolescente, o seu papel no mundo, né? As novas potencialidades desse indivíduo, novos papéis sociais que ele passa a assumir, né? E é pensar sobre os seus planos também, presente e plano futuro. Então, o adolescente, ele constrói sua identidade a partir da relação que ela estabelece com as pessoas. Por isso que a gente diz que é diferente a adolescência de uma pessoa, por exemplo, que vive o tempo todo no sítio, e uma pessoa que vive na cidade, uma pessoa que vive na periferia, e um adolescente que vive no centro, etc., né? Então, passa por processos aí parecidos, mas também diferenciados, né? E existe adolescente que tem dificuldade em desenvolver sua identidade e não sabe o que pretende, tendo dificuldade de optar também, né? Daí a importância de ajudarmos na construção da elaboração de uma identidade que seja positiva, tanto para ele quanto para a vida também da comunidade. Então, na construção da identidade, o adolescente não quer mais ser visto como uma criança, ele quer ser visto como uma pessoa diferente. Então, por isso, ele busca logo essa identificação como pessoa adulta. Então, o fato da identidade adulta não ser alcançada como esperado, muito rápido, causa uma certa angústia, uma certa frustração também nesse indivíduo, nesse adolescente, né? Então, é comum, às vezes, o adolescente não querer aceitar a ajuda de seus pais, né? Pois ele pretende mostrar que ele sabe resolver os seus próprios problemas sozinho. Mas é muito importante a presença, a orientação também dos pais em todo esse processo. Então, por ser um período que ainda não tem uma identidade definida, é comum que eles também são marcados pela baixa estima, né? Porque a autoestima é a qualidade onde a pessoa se valoriza, se contenta com o seu modo de ser, né? Demonstra confiança em seus atos, julgamentos, a forma como ele é. E a baixa estima esse não se sentir bem, né? Às vezes você olha uma adolescente linda, mas ela não gosta do cabelo, ela não gosta do jeito do rosto, do jeito do olhar, dos lábios, enfim. Tem uma estima aí rebaixada, né? Que é importante olhar sobre isso também, né? Então, a adolescência é uma fase de transformação do corpo
e também da identidade. Tudo parece ter com muita intensidade, às vezes com muita força, né? Às vezes a voz fina, às vezes a voz grossa, o surgimento também de pelos, né? Se sente meio desarticulado, porque às vezes o corpo cresce exageradamente, e aí isso causa um certo espanto também no adolescente, causa vergonha, porque ele já está na fila ali na fila, e ele parece que está maior que todos os outros, né? E se sente envergonhado, ou pequeno, enfim. Então, ele vive em plena transformação, né? E às vezes ele sente também meio com medo, tímido, né? Meio inquieto, meio angustiado, falta às vezes coragem, né, para enfrentar a vida de uma forma também diferente, sente saudade da sua infância, né? E não sabe se consegue ficar na infância ou se segue para a vida adulta, enfim, é uma fase angustiante aí também, né? Então, nesse tempo, é momento para o catequista citar e rezar com ele também o Salmo 147, 3. O Senhor cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. Então, dizer que essa dor pela qual passa esse indivíduo, esse adolescente, né, é cuidada, é olhada, é curada também pelo próprio Deus. Então, a adolescência é um período de busca para descobrir quem é, né? E quem a pessoa quer ser também nesse mundo. É momento também de fazer uma pesquisa interior para encontrar o seu lugar aqui nessa vida. Uma busca em si para atingir a intimidade e poder também completar-se. Então, a dúvida acerca da identidade no início da adolescência envolve uma continuidade do que se era como criança, do que se é agora, do que vai ser no futuro, né? Quem que eu posso ser na sociedade? Então, quem eu era, quem eu sou, quem eu vou ser? Então, é muito angustiante pensar nisso, né? A gente vai se construindo ao longo da vida, mas parece que na fase da adolescência a gente pensa isso com muito mais força, né? Então, é uma fase carregada também de muitas expectativas, muito medo. O adolescente, ele tem medo, às vezes, do fracasso, né? Diante das responsabilidades, de ser uma pessoa também livre, né? Será isso se der errado, né? E, às vezes, ele se esquiva da família porque ele quer resolver seus problemas sozinho, quer criar autonomia ali, né? Então, se nós temos conhecimento dessa realidade vivida pelos adolescentes, e se a gente é consciente também desse processo que passa pela vida deles, nós compreendemos melhor as reações desse indivíduo, desse adolescente, dessa pessoa na catequese, na vida da comunidade, na vida da família. E é importante a gente ressaltar que esses adolescentes, eles anseiam por uma experiência de fé mais profunda. Eles não querem tanto conhecimento, mas eles querem sentir, né, o Deus que se faz presente na vida deles. E daí a importância também dessa vida de fé de quem está diante desse adolescente, tanto da família quanto da comunidade, né, para passar essa experiência, esse testemunho de fé onde Deus nos abraça, onde Deus nos acolhe, onde a gente não se sente também sozinho ou sozinho. De fato, nós sentimos isso que a irmã fala sobre a importância da experiência em que na vida, na escola e de forma muito particular na vida de fé, a experiência fala mais alto, né? Então, isso é muito interessante. E também destaco, irmã, quando falava da identidade, né? Algo que nenhum de nós está com a identidade pronta, nós estamos em contínua construção, mas, de fato, os adolescentes são os que mais estão na construção da sua identidade, estão vendo seus planos, as grandes perguntas da sua vida, né? Quem sou, onde estou, né? Para onde vou, isso é muito forte. E aí a importância de ajudá-los, ao que me parece, na construção dos seus projetos de vida, né? Ajudá-lo na elaboração do seu próprio projeto de vida. Muitas interações interessantes, irmã, que nos vem, destacam que
a Iracilde Esprícigo, e aí ela diz Jéssica aqui, talvez seja a Jéssica que está usando o Facebook, não sei, mas ela nos diz que é aquela fase que eles são muito velhos para algumas coisas e muito novos para outras. Temos que estar preparados para lidar com essas situações e ajudá-los nessa etapa da vida. Agradeço. De fato, é uma fase em que eles, para algumas coisas, são considerados crianças, mas não são. Para outras coisas, eles não são tão grandes. Então, essa fase de dobradiça que para eles é muito, muito complexa, muito complicada, né, irmã? Muito obrigada, Jéssica. Ela fez a escola catequética, né? Talvez deve conhecer você também, por aí. A Kátia, muito obrigado. Irmã Leni, sabe as palavras, é uma fase onde a rebeldia, o conflito, a necessidade de fantasiar é bem intenso. É interessante isso aí. Muito obrigada, Kátia. A Kátia é uma das divulgadoras aí das lives também, né, que ajuda bastante. Obrigada. Irmã, agora vamos para a tua área, né? A área da psicologia, propriamente. Quais são os aspectos psicológicos do adolescente que a senhora poderia nos destacar? Tudo isso que a gente já disse, né, está tudo relacionado aí a essas pessoas, a esses adolescentes, né? Então, são aspectos que a gente deve também considerar. Uma das coisas que o adolescente tem é uma variação também de humor. Ora ele está alegre, ora ele está triste, ora se fecha no quarto, ora chora, enfim. Varia muito, né, o humor desses adolescentes. Às vezes eles têm uma preocupação excessiva com a aparência, né? Chega uma fase que a maquiagem parece que aquele rosto belíssimo ainda tem que ter maquiagem, né? Para poder ficar melhor ainda. Então, esse cuidado, né? Com a aparência. E constante, às vezes, conflitos, né? Com os pais, que às vezes não se sentem muito compreendidos, né? E os pais também sofrem, porque é um momento que não sabe como lidar com esse adolescente. Uma mãe dizia que, esses dias eu preparando, e escutei algumas pessoas falando dos adolescentes, que às vezes o adolescente diz assim, eu não consigo, não tenho assunto para conversar com os adultos, porque às vezes aquilo que o adolescente tem, o adulto não vai compreender muito. Então, dar essa abertura, né? Por exemplo, os meninos, eles podem passar, às vezes, uma imagem de segurança, de força, de superioridade, né? Gosta de esporte competitivo, de filmes de ficção científica, de videogame, de jogos violentos, né? Eles praticam algumas aventuras para demonstrar as qualidades físicas também que eles têm. E as meninas, né, pelo fato aí, demonstra um pouco mais de instabilidade emocional nessa fase, às vezes, da adolescência, por causa também da questão da menstruação, né? Momentos de tristeza, às vezes de choro fácil, mas, ao mesmo tempo, elas sentem necessidade de fazer parte de um grupo para ser aceita e se sentir também mais segura. Então, pode considerar tediosas situações rotineiras e o convívio também com a família, que é uma coisa diferente, parece que não é mais aquilo que ela viveu, ela quer algo, sonha com algo diferente, né? Então, na convivência com o outro, esses adolescentes, meninos, meninas, eles vão descobrindo muitas coisas em si próprio, né? E, às vezes, essas coisas surpreendem, às vezes são coisas agradáveis e, às vezes, outras coisas também que são frustrantes, né? Então, as relações interpessoais, elas também podem ser um ponto de conflito, porque o outro questiona, interroga, estimula também e, ao mesmo tempo, desestimula a caminhada desses catequizandos. A Nadir Brassotto, se essa fase for bem trabalhada desde a infância, é muito melhor para entender. Por isso, a atenção, a educação e a condução da criança levam a uma maior segurança e compreensão pós-parte do adolescente e também dos pais. Nadir, muito obrigado, é isso mesmo, né? Se ela teve a oportunidade também de ter um ambiente favorável, ela floresce, desenvolve melhor, né?
uma família também que ajudou em todo o processo. Agora nós tem adolescentes, né, que infelizmente não tem uma família que lhe dá suporte, né? Então, e aí, por exemplo, quando vai para a sala de aula, o professor, ele recebe de todos os tipos de família, né? Então, essas famílias que deu todo o suporte que o adolescente precisava, e famílias também que, às vezes, o adolescente nem teve, né? Então, é importante, sim, toda essa infância bem cuidada, como você disse. Obrigada, Nadir. Agradeço o abraço da Jéssica, confesso que eu não lembro bem quem é ela, mas disse que ela lembra de mim, né? E da escola. Um abraço a você. Também transmito, irmã Leni, um abraço da Regiane, né, que faz parte da coordenação. Um abraço afetuoso a você. Bem? Muito obrigada, Regiane. A Regiane, falamos um pouco agora à tarde, né? E a gente sabe que a Regiane faz um ótimo trabalho também com os catequistas de Caçador, né? Falar nisso, eu quero mandar um abraço especial para os catequistas de Caçador. Uma vontade de encontrar com vocês, que vocês nem sabem. Sabe que a gente é companheira também de caminhada, né? Terá a oportunidade, irmã. Logo, logo. Com certeza. Bom, irmã, esse programa Viver a Fé surgiu num contexto de pandemia, e então uma pergunta que é muito importante para os nossos catequistas e que eles provavelmente se fazem é, nesse tempo de pandemia, quais são os reflexos do isolamento social na vida dos adolescentes, dos catequizandos? Nós sabemos de diversos desafios que eles têm vivido, na educação virtual, a falta dos seus colegas, e aí muitas vezes nós nos angustiamos porque não sabemos bem como tratá-los ou como nos relacionar. Quais são os reflexos que você percebe nesse tempo na vida deles? Na vida deles e na vida nossa, né? Uma vontade de sair e não ficar mais preso, mas enfim. É bom a gente pensar, assim, que o adolescente, ele foi muito privado, né, de encontrar, por exemplo, os seus amigos. Eles foram afastados da sala de aula e o futuro escolar é incerto nesse tempo, nesse momento, né? Então, eles foram obrigados a repensar e a se reorganizar também. Para nós adultos, esse momento foi tão difícil, e vocês imaginam para os adolescentes, que além de viver toda essa angústia no seu próprio desenvolvimento, ainda ter que lidar com essa situação, né, de não poder ir mais à escola, de não poder mais encontrar com seus colegas, né, de não poder sentar na sala de aula. Então, agora, eles estão emocionalmente muito mais sensíveis, né, dadas as transformações que são inerentes dessa fase da vida deles. Então, isso vem preocupando também, né, tanto os pais, quanto os especialistas, quanto os catequistas, né. Então, crianças e adolescentes, eles estão entre os mais vulneráveis e são sujeitos, nesse momento, a crise de ansiedade, de fobias, de depressão, de transtorno de estresse pós-traumático, tanto quanto o adulto vive hoje, né? Então, vivendo o presente, eles estão vivendo o presente sem poder sonhar com um futuro, né? Porque nos impede de sair, nos impede, às vezes, de sonhar, de pensar coisas novas. Então, é preciso se reinventar diante disso, né? E eles estão vivendo, nesse momento, uma sexualidade também solitária. Eles que gostam tanto de viver entre amigos, entre grupos, e agora, de repente, está sozinhos, né? E alguns também, a gente sabe que passa por essa fobia social, já não gostava de sair, não gostava de conversar com os outros, então a pandemia, ela reforça ainda isso, né? Pessoas e adolescentes que tiveram que se reinventar para manter o ritmo dos estudos, sabendo que tem que prestar vestibular, que tem que prestar Enem, então tem que se reinventar.
Então, a importância aí dos pais, né, das pessoas mais próximas, ajudar a criar um cronograma de atividades, né? Atividades simples que vai ajudando eles a se sentirem um pouco mais seguros. Por exemplo, arrumar o próprio quarto, ler ao menos 2 páginas de algum livro por dia, né? Fazer alguma leitura de algum salmo bíblico, dar uma ligadinha para algum colega, né, que conhece, conversar um pouco, se dedicar às tarefas escolares pelo menos 1 hora fora das aulas online que ele já tem, né? E a gente sabe que, por exemplo, uma das características é que eles gostavam e gostam muito de ficar no celular, nas redes sociais. Agora eles estão um pouco entediados também com isso tudo, né? Então, manter o horário das refeições, de dormir, a realização também das atividades. Então, tudo isso pode ajudar a dar uma sensação também de segurança para esse indivíduo que está aí. Então, cabe a nós, adultos, apoiar, estimular esse adolescente, né? Ajudar também, às vezes, fazer exercício de respiração, de meditação, ou qualquer outra atividade que possa reduzir um pouco esse estresse dessa pessoa que está aí. Então, e a importância dos pais, né, que devem manter-se tranquilos também, mesmo passando por toda essa situação que vivemos, né, para poder dar essa segurança aí aos adolescentes, né. Então, lembrando que, em relação à personalidade desse indivíduo, cada etapa da vida ela é muito importante. Então, o adolescente dedica a sua atenção agora nessa educação formal, né? O prazer de brincar vai dando lugar a interesses por algo mais produtivo. Às vezes ele apresenta sentimento de inferioridade, então, ao longo da adolescência, vai despertando também algumas virtudes de competência na execução e conclusão de tarefas. Ele vai à escola ou estuda online, ajuda em casa, né? Às vezes o adolescente ele quer descobrir, né? Como se faz um bolo, por exemplo. E se a mãe ou a família deixa fazer, ele se sente feliz, realizado, porque conseguiu fazer aquele bolo, né? Então, aprende novas habilidades e isso vai minimizando esse sentimento também de inferioridade que tem. Então, o adolescente, ele procura uma amizade com Jesus. Eu acho lindo isso, né? E nessa fase, é importante a gente ressaltar que é a fase também que os catequistas, às vezes, não sabem, tem dificuldade, né? Tem dificuldade de lidar com esse universo, né? Como atuar na catequese, como se relacionar com esse universo do adolescente. Então, o catequista sempre se perguntar e ficar atento. Quem é essa pessoa que está diante de mim? Quem é? Né? Veio de onde? Pertence a qual bairro, a qual local, né? Quem é essa pessoa? O que facilita a aprendizagem desse adolescente? E o que ele tem maior dificuldade? Onde se percebe maior interesse? Então, é importante o catequista se perguntar. E daí, onde se percebe maior interesse, é ali que vai focar a sua ação, para que possa ajudar essa pessoa que está ali, né? E tem que aproveitar esse momento lindo e desafiador que eles vivem, porque é uma fase de expansão, de crescimento, de movimento. Perceber que para o adolescente precisa de regras, de padrões também, né? De ética que a moral nos apresenta. Então, por exemplo, os 10 mandamentos é uma regra, é uma lei, e ela vale não só para aquele momento, ela vale para toda a vida. Esse espírito, né, de passar ao outro, que a importância do amai-vos uns aos outros, e o valor, né, de dever cooperar também para o bem comum. Então, o catequista deve utilizar, por exemplo, palavras de Jesus, né, abordar alguns valores, como a fé, o perdão, o amor, o respeito, a confiança, a honestidade e a sinceridade. Então, é mais ou menos por aí. Então, para concluir também, eu posso dizer que a catequista precisa buscar conhecer melhor os catequizandos,
principalmente nessa fase da adolescência, as características, de onde eles vieram, como eles vivem, tudo que influencia também o seu desenvolvimento. Então, não basta que o catequista apresente um conteúdo a esse adolescente. A catequese, ela deseja que ele se renove enquanto pessoa humana, iluminado pela fé, iluminado pela experiência de um Deus que nos ama, que nos acolhe e que nos dá muitas possibilidades nesse mundo para que a gente possa ser uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, fazendo bem, ajudando também outras pessoas a viverem melhor. Muito bem, irmã. É uma riqueza muito grande para cada um de nós ouvirmos participarmos desse momento. Uma riqueza, e a sua fala é enriquecida ainda mais pelos comentários que nos vieram de diversos grupos, desde familiares, de catequistas, catequista, né, que precisa se permitir entender os adolescentes. E me chamou muita atenção o comentário de André Jandira, é um adolescente, comentário de um adolescente, isso é muito importante. Estou fazendo a crisma para entender o porquê das coisas, saber mais sobre a religião. Já temos uma personalidade, opiniões formadas, é difícil mudá-las. Por isso queremos receber bons argumentos como resposta. Não, assim, não acredito nem concordo em algumas coisas que a Bíblia diz. Por isso temos de ter um diálogo direto com o catequista. Queremos saber o porquê das coisas. Quero aprender cada vez mais, mesmo às vezes não concordando. É uma dimensão, agradecemos o comentário, uma dimensão interessante dos nossos adolescentes, que é o de querer saber mais, que é o de não se contentar com qualquer resposta, de querer ouvir mais, né, e compreender mais. Acho que isso é muito interessante e nos liga muito com o que a senhora falar, né, irmã? Isso aí, acho que a importância de estudar, mas também de vivenciar essa fé, né, na vida da comunidade, porque o conhecimento, ele é importante, mas essa experiência de fé, ela tem um valor incalculável para a vida de quem quer um caminho diferenciado, uma proposta, né, diferenciada nesse mundo de hoje, ou o segmento de Jesus Cristo, ou ser discípulo, missionário, enfim. Tudo bem, irmã, já vai adiantada a hora e teríamos muito o que falar ainda, né? Teríamos muito que ouvir, teríamos também muitas contribuições da parte de quem está nos acompanhando. E aí, então, passo a palavra para a Elaine, para o momento da reflexão da condição final. Muito bem, então, eu gostaria de agradecer, então, a irmã Leni pela participação, né, pela assessoria, e agradecer também o Padre Edson pela mediação, e também por, né, contribuir com seus conhecimentos, essa troca de vivências, experiências, né, foi um crescimento para todos nós. E eu acredito que principalmente para as famílias, né, que têm adolescentes em casa e que com certeza foram motivados, né, com essas palavras, com essa mensagem tão bonita que vocês deixaram hoje. Aproveitando esse momento, então, eu gostaria de convidar todos os catequizandos aqui da Diocese para que se inscrevam e participem do desafio catequético, né, que é uma gincana virtual que a Diocese, através do Serviço de Animação Bíblico-Catequética, estará promovendo em outubro e novembro. É isso, né, Padre? Isso. Essa gincana, então, ela é voltada para todos os inscritos na catequese e também para os catequistas. E as inscrições, elas vão até o dia 30 de setembro. E além do aprendizado, né, que é muito importante, da interação, a parte boa é que vai ter uma premiação também. O regulamento completo e a ficha de inscrição, eles estão lá no site da Diocese, tem uma matéria, né, sobre o desafio, e lá também os catequizandos vão encontrar o link, né, que direciona para a ficha de inscrição.
Eu gostaria de pedir, então, que o Padre Edson deixe a sua bênção. Pode ser, Padre? Então, antes da bênção, reforçar, né, o convite para que participem da nossa gincana catequética, momento de interação com os nossos catequizandos, famílias, além da premiação, o aprendizado nesse oportunizarmos um momento de contato, de reflexão sobre a palavra de Deus. E ainda agradeço também a oportunidade. Irmã Leni, alguma coisa a mais a destacar? Eu agradeço a vocês, né, por esse convite, da gente também poder fazer essa parceria tão bonita, de poder ajudar nossas famílias, catequistas, catequizandos, enfim, as pessoas que estão aí, que assistiram conosco. Muito obrigada a todas as pessoas aí, depois eu olho, né, as pessoas que deixaram seu comentário, muito obrigada, e que estiveram conosco nesse momento. Obrigada, Elaine, também, né, acredito que quando a gente oferece um pouco daquilo que a gente tem para oferecer, a gente faz o mundo melhor. Então, que essa noite de hoje tenha sido melhor também para todas as pessoas que estiveram conosco. Obrigada de coração, um beijo e que Deus abençoe a cada um de nós também. Amém. Padre, Oi. Só antes da sua bênção, eu gostaria também de anunciar o tema do programa da semana que vem, que vai ser Ecologia Integral, uma urgência para a humanidade, e o assessor vai ser o Valdemar Ar, que é engenheiro agrônomo, doutor em agroecologia, e o mediador será o Padre Roque Favarin. Muito bem. Então, acompanhem esse rico programa, diversos temas muito importantes para a nossa fé, para a nossa sociedade, né, durante todo esse tempo. Agradeço o convite. Mais uma vez, irmã Leni, muito obrigado pela sua presença, por sua contribuição. Nós temos um amor, um carinho muito grande por ti, em nossa diocese, os nossos catequistas, a nossa coordenação. Sempre é bem-vinda entre nós, né? Gratidão. E obrigado também, Elaine, pela condução tão brilhante nesse nosso encontro. Agradecemos muito pela sua contribuição. E obrigado a você, catequista, obrigado catequizandos, obrigado famílias, padres, lideranças que estão acompanhando esse programa durante todo esse tempo e que nos acompanharam hoje com uma audiência tão expressiva, que nos deixa felizes e que o tema provocou interesse de ver e depois provocou mais interesse de perceber como isso, de fato, fazia sentido e era interessante para a sua vida. Seja como pai, seja como catequista, seja como liderança na comunidade. Obrigado a todos pela participação e rezamos pedindo que nosso Deus, pela intercessão de nossa Mãe Maria, a Senhora de Aparecida, pela intercessão de São Francisco de Assis, o padroeiro de nossa diocese, de São Pio, cujo dia celebramos hoje, e de São José de Anchieta, padroeiro dos catequistas do Brasil. Que Deus derrame sobre cada um de vocês, sobre os nossos adolescentes, as nossas famílias e os nossos catequistas. Derrama a bênção, Senhor, que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada mais uma vez, esperamos todos quarta-feira que vem, então. Até lá. Tchau, tchau, pô. Tchau, tchau. Tchau.